Foi. Júlia, vocalista da banda Violet, um prazer estar te entrevistando. Prazer É, é meu. realmente, para quem não conhece da banda, tá acompanhando pela nossa entrevista, antes de a gente falar da nova música de vocês, né, que é Despertar, eu queria conversar um pouco sobre a história da Violet, como é que surgiu a banda de vocês, como é que tudo começou. Então, a banda Violet é de Tu, mas eu sou de Sorocaba, as meninas são do interior, né? De São Paulo. Aham. A banda começou através da Camila e da Andressa. Elas se conheceram através de uma banda baile, que era um lance mais pop, né? E através disso elas começaram a fazer um acústico. E através desse acústico as pessoas começaram a pedir banda, né? Ai, vocês não montam uma banda? Seria legal vocês juntas num projeto e tal. E aí que surgiu a ideia da banda Violet, né? A princípio, as duas começaram e aí começaram a procurar por baixista. E aí elas tinham na época o Vinícius, que foi o primeiro baterista da banda Violet. Uhum. E depois disso entrou a Evelyn, que ela é de Bragança Paulista, e agora tô eu como baterista da banda Violet. Então aí estamos há 3 anos juntas já, e agora estamos começando essa fase de autoral. Legal. E por que Violet, esse nome? Você sempre pergunta o nome das bandas, por que Violet? Então, Violet, boa pergunta, eu acho que foi mais pela cor. Uhum. Essa é uma questão que nem eu perguntei para as meninas. Eu Mas achava, eu aí achava na que era época, homenagem a alguém. dar uma diferenciada no É, Violet, colocou o T no final, 2 T's no final. sim. E, bom, Despertar, ela é descrita como um manifesto, né? No caso, né? Vocês colocaram como manifesto. Isso. Como foi transformar tão algo íntimo e pessoal de vocês em música, esse processo? Então, a gente quis passar uma mensagem através da Despertar, né? Foi através de uma conversa que nós tivemos em relação à mesma problemática que a gente estava passando, de correr sempre com as coisas. A gente não vê o tempo passar, a gente sempre espera, pai, eu espero que o final de semana chegue logo, ou então a gente não consegue aproveitar o hoje. E isso foi uma temática que as quatro estavam enfrentando e a gente decidiu fazer um tema para isso. Inclusive, a título de curiosidade, a gente compôs a Despertar para um festival de música autoral e a gente conseguiu chegar nessa letra, né? Então, foi uma ideia que a gente teve que, na época, emocionou bastante a gente também, porque a gente passa, às vezes, esperando por coisas do futuro e a gente não vê que o aqui é agora, né? Então, Sim, a gente sempre está com pressa para tudo e a gente acaba ignorando algumas coisas que são essenciais, né, na verdade. nossa vida. Tanto Então, com pressa como essa geração agora é de ansiedade, né? Também, né? Tem isso isso. também. A gente acaba ficando preso num ciclo, né, e a gente não percebe. Verdade. Sempre procurando por conquistar coisas e a gente acaba esquecendo que a gente também tem outras prioridades para ver e a gente não vê a vida passar. A gente sempre espera por coisas do futuro e esquece de viver o agora. Pequenos momentos, né, importantes também. Sim. E, bom, vocês falaram que a canção como você falou agora, né? Ela de uma experiência que todas estavam vivendo na época. Sim. E em que momento vocês perceberam? Você até falou um pouquinho da história, né? Que essa situação representava não só vocês, mas também outras pessoas que poderiam se identificar com isso. Então, é através mais da rotina que a gente leva, né? E as pessoas também comentam, nossa, essa vida moderna muito acelerada, né? Então a gente acaba sempre caindo na rotina, quando a gente vê, a gente está vivendo no automático, e é um tema que hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas, almejando por coisas que a gente acaba esquecendo de dar prioridade também agora. E a gente viu que é uma realidade que muita gente reclama, né? Principalmente Sim. nosso ciclo de amigos, músicos principalmente, que sempre estão aí nos finais de semana correndo com tudo e acaba deixando passar algumas coisas, né? Então é mais uma. A gente quis compor isso na ideia de realmente fazer uma reflexão sobre o tema, né? Que incomoda a gente e espero que as pessoas também sejam tocadas com a nossa música, né? Bacana. E, bom, a sonoridade do single, ela teve duas principais influências, né? Que foram The Warning e o Link Park.
Isso. É, como essas referências acabam se conectando com o período que vocês estão agora, como banda? Então, começando pelo The Warning, né? As meninas, a gente pega bastante essa referência delas por serem mulheres, são irmãs também. Aham, Então, a gente se identificou bastante com o som, né? Embora as quatro tenham é, outras influências diferentes, né? A Ana é diferente de mim, por exemplo. Eu e a Andressa somos mais pro hard rock, mas ambas gostam muito de nu metal e essa vibe mais que o Linkin Park também tem, né? sim, Então, tanto na parte das letras, quanto nos arranjos, os riffs marcantes, a gente se inspirou nessas duas bandas a princípio, né? E aí cada um colocou também a sua essência, né? De individual no instrumento, sim. para ficar realmente algo que seja nosso, né? É, Então, como uma primeira experiência, foi muito interessante essa descoberta que a gente teve em qual que é o nosso som, né? O que a gente quer levar para frente, como que vai ser a nossa identidade. Então, foi bem interessante essa descoberta. sim, essa diferença é interessante entre você se basear, você inspirar e você acabar criando algo novo seu a partir dali. Sim, com certeza. E é legal a gente ver o processo, né? Eu Uhum. lembro claramente de quando a gente estava compondo a Despertar, que foi a primeira, né? Que a gente juntou as quatro. De fato, assim, para pensar por causa do festival. E eu lembro das nossas conversas, dos insights que a gente teve no grupo. Então, ver como ela começou e agora como ela está ouvindo o final é um resultado que a gente gostou bastante. E estamos ansiosos do lançamento aí, dia 19. Isso aí. Já já vai lançar. E até uma coisa interessante, essa que você falou, a música, a gente ouve ela no Spotify, né? Mas ela não nasceu assim, a gente não faz ideia do processo que teve até chegar ali. Isso. Essa música, a Despertar, ela teve muitas versões antes de chegar ao que a gente vai ouvir agora, dia 19. Não, ela não teve tantas versões. É a parte mais de arranjo que mudou bastante. A gente foi. Nosso produtor Rafão, ele ajudou bastante a gente com essa parte. É, a essência dela, o riff do baixo é bastante marcado na música e ele acabou não passando por grandes alterações. Então, o que teve mais foram as adições que a gente foi somando ali na hora para os elementos fazerem mais sentido e darem o que a Despertar é hoje, né? Então, acabou não passando por muitas alterações, e sim complementos, né? Diferente de outras composições que a gente já começou logo no início, que estava tomando um rumo diferente, meio que do que a gente estava querendo pegar, e a gente acabou deixando meio de stand-by assim, essa composição, e a gente conseguiu dar a nossa cara de verdade nas outras que vão ser É, lançadas. vocês foram testando então, né, pra ver qual que ia pra onde vocês queriam. Isso, foi uma descoberta assim que a princípio, nas primeiras reuniões que a gente teve, né? Foi engraçado porque a gente chegou com um riff, a Andressa já tinha um riff separado, e aí quando a gente viu, tava soando mais como um country rock, assim. Então a gente falou assim, mas não é essa pegada que a gente quer. Então foi necessário essas reuniões de banda mesmo para chegar e só ficar tocando. Até uma hora que a gente começou só a tocar. E aí a gente foi vendo a música tomando forma. Então, assim, agora tá ficando interessante. Então, É. tá bem legal. E, bom, o videoclipe, ele conseguiu, uma coisa que eu achei muito legal, ele conseguiu acompanhar o clima intenso da música, né? Sim. É, como foi traduzir esse sentimento da música pro visual? É uma coisa que dá trabalho em alguns pontos, né? Você conseguir representar exatamente aquela ideia. Então, a gente quis deixar o clipe numa pegada mais subliminar, né? A gente não quis deixar tão à frente assim o significado do que cada uma leva da música, né? A gente quis dar um pouquinho de margem para interpretação. Mas dando um spoiler agora, assim, a personagem principal ela é como se fosse a pessoa que está na nossa mente, né? Então, Aham. no clipe, no decorrer do clipe, essa pessoa vai mostrando alguns cenários e tudo mais, junto com a banda, que vai compondo uma história. Então, essa atuação dela ali trouxe bastante expressividade e uma energia que a gente queria transmitir também na música, né? Não somente a gente tocando. Então, Legal. foi bem bacana. É como se você estivesse encenando a música, no caso, né? Literalmente.
Tanto que a gente se emocionou muito nos bastidores, porque ali a gente foi a nosso primeiro clipe, né? Então, ver tudo ali como foi muito profissional, a equipe também que esteve com a gente, a turma do Igor Evangelista, foi muito assim, foi muita entrega, realmente, né? Então, nós quatro estávamos bem alinhadas e o time dele também estava muito alinhado quanto a isso. Então, Legal. foi bem bacana. E, bom, até perguntar um pouco como é que tá a ansiedade, já que você tá falando isso. Vocês já viram o clipe pronto? Como é que tá a ansiedade Já pra você poder vimos. ver? Já vimos o clipe pronto. A nossa reação foi de muita emoção, né? Ver algo se concretizando, uma ideia que estava na nossa cabeça, literalmente tomando forma ali, a gente pôde acompanhar o processo inteiro. E então, assim, eu falo por mim, pelas meninas também, todas ficaram emocionadas. A gente mandou algumas reações no grupo lá que a gente tem junto com o pessoal da equipe do clipe, né? A Aninha emocionada, a Andressa, a Camila. Então, inclusive a Andressa mandou até um videozinho dela toda arrepiada, assim, quando viu. Foi muito legal. E quantas vezes você já deu replay nesse vídeo? Nossa, várias vezes, viu? Isso É aí. engraçado porque antes de eu ter essa experiência com a banda, eu ficava assim, nossa, será que eu vou querer ficar ouvindo a música que eu compus com as meninas? Como será que é, né? E, nossa, é muito legal, assim, porque como ainda não está no Spotify, né, vai ser lançado Sim. ainda, a gente fica ouvindo no MP4 ali, né, no nosso próprio celular. Não, e a Então, ansiedade de você levar pro público, né? Porque até então só você tá ouvindo. é, essa expectativa em nós está sendo bastante intensa, assim, porque a gente fica na expectativa, né, do que como que o público vai receber, embora muitos já tenham ouvido a música, né, mas o material final mesmo, né, gravadinho, bonitinho ali, a gente tá bem feliz, assim. É. E, bom, vocês já fizeram mais de 250 shows, né? Dividiram line-up com grandes nomes também. Na sua opinião, o que mais mudou, assim, na Violet lá do início pra cá? Amadurecimento musical? O que que vocês acham que mais mudou, assim, em vocês? Então, a gente encarando como profissão mesmo, né? Aham. Porque, embora seja, a gente tem o perfil, o seguinte pensamento: independente se tem uma pessoa no show ou milhares de pessoas, a entrega é a mesma. Então, isso nunca mudou para nós. A parte como a gente se entrega e a energia, né? A gente sempre vai entregar o melhor show possível. Mas a partir dos dias, dos anos que foram passando e a gente foi vendo que estava tomando uma outra proporção, a gente teve que, de fato, se organizar, literalmente colocar todos os planos na planilha. A gente tem uma organização que as pessoas até que trabalham com a gente assim elogiam bastante, né? Nossa organização em planilhas, Drive, Google Drive e outras pastas que a gente tem, assim, tudo certinho, porque, de fato, quando começou a tomar outra proporção a partir... Eu acho que o marco foi o festival de Indaiatuba que nós ganhamos, né? Que Aham. aí sim a gente virou a chavinha para autoral, aí sim tem muito mais entrega. Não que não tivesse antes, né? Mas esse compromisso com nós mesmas de conseguir colocar o que é nosso para o mundo, né? Sim. Então, Isso a era partir até, disso, exigiu muito da gente. desculpa, isso era até a próxima pergunta que eu ia fazer. Sim, Que é desse festival, Despertar tá marcando, né? Inaugura essa fase de sim. vocês. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Tipo, foi uma decisão difícil, tipo, cara, vamos começar a botar nossas ideias pro mundo, sabe? Foi uma coisa difícil pensar nisso junto. Eu acho que difícil não foi mais o desafio da gente se descobrir nessa nova fase, né? E da gente colocar uma pressão em nós mesmas de conseguir fazer acontecer, né? Porque eu moro em Sorocaba e as meninas em Itu, e conciliar algumas vezes a rotina de shows de final de semana, nós também trabalhamos durante a semana com outras coisas, então teve que ter muitas escolhas ali para a gente poder fazer acontecer, né? Então, o que eu acredito que o que vai mudar agora é que com as nossas músicas autorais, algumas outras portas vão se abrir, né? Então, Sim. pode acontecer, a gente espera que grandes festivais chamem, que a gente consiga participar de
mais coisas nesse ciclo autoral, né? Então, essa é a expectativa, assim, que a gente tem como objetivo. E alcançar mais pessoas, né? E uma coisa que eu acho bem legal é que a Violet sempre conseguiu influenciar meninas que estão começando a tocar. Na minha Legal. época, eu tinha muita vergonha, comecei a tocar bateria em 2012, e eu não tinha uma figura ali feminina que me ajudasse, que me influenciasse mesmo, Sim. né? Eu fui pesquisando na internet, daí que eu encontrei outras bateristas gringas, depois eu conheci a Vera Figueiredo, que é uma baterista incrível aqui do Brasil. Então, ver meninas, adolescentes, novinhas, assim, ou até mesmo as mais velhas, vindo atrás da gente para se inspirar também, perguntando se a gente dá aula, como que foi, tirando dúvidas. Então, acho que isso também é muito legal, porque a gente vê essa responsabilidade também que as pessoas, sem a gente saber, começam a se inspirar na gente, né? Verdade. E é uma Então, coisa isso é muito interessante, bacana. porque o rock, ele, infelizmente, né, historicamente, ele foi muito masculino, né? E começou essa. Você pode falar de revolução das mulheres começarem a explorar mais esse gênero também. Você acha que a Violet, ela tá tendo uma participação, assim, muito importante nessa missão? Eu acredito que sim. Pelo menos aqui na região, Uhum. nós sempre fomos muito respeitadas, né, vindo do público com a gente. É algo que foi bem legal, principalmente nessa fase também, de entrega, né? Então, eu acredito que as pessoas conseguem enxergar na gente, né? Essa parte de inspiração também. Então, eu acho bem, bem legal o que está acontecendo, os feedbacks que a gente está recebendo, muito carinho também nas redes sociais, Legal. através disso. Pô. E foi anunciado que o próximo lançamento será Hilson, né? Que foi escrita pela Ana Júlia. E o que você já tem até agora dessa faixa e do futuro EP que tá vindo também? Então, a Reason, a título de curiosidade, foi a primeira composição da banda mesmo. Pô, que Ainda mais legal. da Ana, né? Todo mundo acha que é Despertar porque ela vai ser lançada primeiro, né? Aham. Mas a Reason foi a Ana que fez há 2 anos atrás. Ela já estava vindo nessa fase de composição. Só que, como a gente precisava ter uma música brasileira, escrita em português, para esse Uhum. festival, a Despertar foi em primeiro. Ah, Então, a curiosidade é essa. A primeira composição mesmo foi a Reason, só que ela vai ser lançada em segundo por conta uhum. disso. Isso que Então, eu ia perguntar, inclusive, eu fiquei falando. Tem que despertar se teve alguma coisa interna de vocês, não. Foi pelo festival mesmo, né? foi mais pelo festival. E a gente, a princípio, também perguntam, né? Vocês compuseram em inglês de propósito? E isso que eu acho interessante na banda é que as meninas têm mais facilidade em compor a linha em inglês, diferente de mim. Eu consigo pensar primeiro em português e aí eu vou vendo, analisando a letra e tudo mais, para ver se como ficaria em inglês, né? Então, a Despertar foi em português, justamente por causa do festival, mas a Reason, ela foi já composta em inglês pela Ana, e aí nós também já vamos ter o resultado final dela para o lançamento também, que logo tá aí também. Tá voando o tempo, tá passando super rápido, a gente tá fazendo 1000 coisas para isso, e vai Verdade. ser bem massa. Mas isso do inglês que você falou, por curiosidade também, é mais por uma questão de criatividade mesmo, de você conseguir criar melhor inglês, ou é da língua mesmo, problema da língua mesmo? Eu acredito que as meninas, elas têm mais facilidade na parte do inglês. A Ana, a Andressa e a Ká, pelo que eu saiba, elas já são meio que fluentes, né, em inglês. Eu já sou meio intermediário ali, mas as composições estão sendo em inglês, mas a gente não se prendeu muito a isso. Existem bandas também por aí que a gente vê que compõem em inglês, mas também tem algumas músicas autorais em português ou na língua nativa, né? Sim. O próprio Angra, a banda Angra, eles compuseram em inglês, mas eles têm algumas músicas em português também.
É que É, o inglês acaba sendo mais fácil, entre aspas, né? De você alcançar outros países também, né? sim, sim. E essa pergunta é bem interessante. Você mencionaram que vocês tinham o sonho de abrir um show de uma banda que vocês admiram muito, né? Que vocês admiram ainda. Se pudesse escolher qualquer palco no mundo, qual seria e por quê? Olha, no mundo, eu acredito que ainda seria Rock in Rio, mas existem outros festivais muito grandes por aí que eu também tenho ciência. Mas, inclusive, foi umas perguntas que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas lá do nosso Instagram, de qual lugar, qual palco a gente gostaria de tocar, e a unanimidade foi o Rock in Rio, né? Acho que Uhum. justamente por ser aqui no Brasil e nós temos o pessoal que nos acompanha, né? E pelo tamanho do festival, o nome em si, Sim. né? Que a carga que ele possui de história, acho que seria o Rock in Rio. Mas outros festivais fora do Brasil também seria uma realização de sonho. E o interessante é que ele é daqui do Brasil, mas ele se tornou uma referência no mundo todo. Todo mundo Exatamente. conhece o Rock in Rio. Rock in Rio Lisboa, né? É. E, bom, desses 250 shows que a gente falou que vocês já fizeram, Uhum, até aproveitando que ele tá falando de show de palco, qual sim. você lembra que foi o mais marcante? Tem mais história pra contar? O mais marcante, eu acho, na minha opinião, né, Aham. foi o de Jacutinga, em Minas Gerais. Nós fechamos um ônibus para a galera que nos acompanha ir com a gente até Minas Gerais. Então, assim, foi muito legal, não somente pela estrutura, mas por ser em outro estado e pelas pessoas que a gente gosta do nosso ciclo, né, famílias e amigos, terem nos acompanhado dentro de um ônibus lotado com a camiseta da Violet, o pessoal tudo Que assim maneiro. listado. Foi muito legal mesmo, assim, porque a gente abriu para a banda Blitz, Uhum. daí nós chegamos em Jacutinga, um ônibus enorme, a gente descendo ali com o pessoal, todo mundo ajudando com equipamento, e ver as pessoas ali na grade, em outro estado, uma viagem de algumas horas para nos acompanhar, isso acho que foi o mais marcante para mim. Eu nunca tinha vivenciado algo assim, né? E a Sim. gente é muito feliz pelo público que a gente acompanha, né? Nós fizemos muitas amizades, muitas delas foram em shows que a gente acabou conhecendo, e a gente consegue manter, né? A gente vai em toda a cidade, a gente tem um público fiel que sempre nos acompanha. Então, eu acho que eu tenho, na minha opinião, assim, que o show mais marcante foi o de Jacutinga. E em segundo, esse de Indaiatuba, né? Que foi esse marco todo de reviravolta aí da banda autoral. Legal. E, bom, além disso, deve ser realização de sonho, né? Tento idealizar, mas só estando lá para ter isso. Sim. E, bom, tem algum ritual ou alguma coisa que fazem antes de subir no palco entre vocês? Alguma coisa para a sorte, para espantar nervosismo? Tem alguma coisa que fazem? Olha, a gente não tem um ritual assim, mas a gente tem uma mania de todo show a gente coloca a nossa playlist Violet na estrada. Então, é como se a gente deixasse os problemas lá fora e conseguisse, a partir dali, entramos no carro, estamos indo tocar, a gente coloca a nossa playlist que tem de tudo. Isso é até engraçado, assim, porque pensa, ela só ouve rock, não. A gente coloca bastante pop, bastante música brasileira, e a gente coloca ali, e a gente chega no show já naquela vibe, assim, leve, né? Por mais que tenha sido um dia difícil, talvez, Uhum. a parte de ser artista é isso, né? É você esquecer tudo e mergulhar ali, no caso. É. Então, é bem importante, assim, a gente estar nessa mesma vibe, nessa mesma sintonia, para chegar no show e entregar o nosso melhor, né? Então, independente desses problemas, a gente sempre tem esse cuidado, né, de estar bem. E se uma não tá bem ali, a gente sempre tá junto, né, para ajudar e melhorar o que for possível, né? Mas Verdade. acho que é isso que a gente faz. A gente não tem um ritual, assim, algumas pessoas têm mania de se abraçar, assim, antes, né? A gente às vezes faz isso, mas a gente sempre tá ali
em sintonia, né? Tipo, É, bom show, bom show. isso aí. E, bom, para finalizar a entrevista, é sempre uma pergunta mais reflexiva que eu deixo. Uhum. Se você pudesse resumir a fase que a Violet está vivendo agora em uma palavra ou frase, qual seria essa? Eu acho que força. Se Força. fosse em uma palavra, acho que é força mesmo. Porque além dessa correria toda, a gente tem que ter muita força mesmo e muita disposição para poder enfrentar todos os desafios, as descobertas, tá tudo sendo muito novo para a gente. Uhum. Então, eu acho que, resumidamente, seria isso, força. Perfeito, Ju. Muito obrigado novamente. Adorei Obrigada conversar com eu. você. Foi muito E legal. para quem quiser acompanhar a Violet, ver o lançamento agora que vai ter também, onde é que vocês estão? Redes sociais, plataformas? Estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, como Banda Violet com 2 T's. E também agora nós vamos entrar no Deezer, Spotify, YouTube Music, e é só vocês acessarem lá que vocês vão nos achar. O site Per- também. Perfeito, Ju. Até a próxima. Obrigada, viu? Obrigado. Beijo. Valeu, Tchau. gente. Até mais.